Bom, então vamos para a resolução do nosso exercício 5, então, de permutações. Lembrando, né, precisar de algum exercício específico aí, tiver alguma dúvida, manda mensagem aí que eu retorno para vocês, tá bem? Então, nosso exercício 5, ele pede o seguinte, pergunta assim, ó, de quantos modos podem ser arrumadas as letras, ou quantos anagramas existem, né, da palavra democracia, de modo que se mantenham juntas e em qualquer ordem as letras C, R e A. Então a gente tem algumas restrições aqui, né? A gente tem que sempre olhar quais são as restrições que a gente tem. Bom, uma primeira é que C, R e A fiquem juntas, então elas vão ficar como se fosse uma só letra. Assim como no exercício 3 a gente fez lá da palavra perdão, onde A e O tinham que ficar juntas, né? Aqui o C, o R e o A têm que ficar juntas, então funciona como uma letra só. Tá? Só que ainda tem mais uma outra coisa aqui. Além de elas ficarem juntas, tem uma outra informação aqui. Elas podem ficar em qualquer ordem. Aquelas duas, o A e o O da palavra perdão, elas tinham que aparecer naquela ordem. A depois O. Não podia se mudar. Essas não, elas podem mudar. Elas podem aparecer em qualquer ordem. CRA, ARC, RAC, qualquer ordem. Então a gente tem essa outra restrição aqui, esse outro porém aqui do problema. Bom, então vamos lá. Usando o primeiro aqui, né, em que CRA tem que ficar juntas, então a nossa palavra democracia tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Né? Mas como CRA tem que ficar juntas, então vai acabar aparecendo só 8 letras. Porque ó, CRA, vou colocar bem no lugar onde elas estão aparecendo ali, tá? Só para ficar mais claro. Elas têm que aparecer juntas, com uma letra só. E elas podem mudar de lugar, tá, gente? Elas podem ficar em qualquer lugar. Ali não diz que não possam ficar em outro lugar que não seja aqui. Elas podem, só que juntas, em qualquer lugar que elas ficarem juntas. Se elas aparecerem no início, juntas, né? Bom, sendo assim, então se a gente tem 8 letras, a gente tem 8 chances, 8 possibilidades de colocar uma letra aqui, colocando uma sobra um 7 para cá, e assim sucessivamente. Então, como aqui o princípio também é multiplicativo, a gente vai ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 até 1, né? E isso aqui é 8 fatorial, né? Vai do 8 até 1, então isso é uma permutação dessas 8 letras, que é 8 fatorial. E a permutação de 8, que é 8 fatorial, é 40.000, então 320. Multiplica tudo isso aqui, vai dar 40.320 como resultado. Mas aí não está pronto, né? Esse resultado é só para a primeira parte. Só para a possibilidade de essas letras ficarem juntas. Mas elas podem se permutar entre si. Né? Então, para cada uma dessas possibilidades aqui, eu tenho outras tantas de mudança de letras entre si aqui. Tá? Então, como é que fica isso agora? Então, a gente vai pegar o C e o R e o A e vai permutar elas entre si. Então, por exemplo, eu posso, como o CRA tem 3 letras, então eu posso colocar 3 letras aqui, né, na primeira casa. No momento que eu coloquei uma, eu posso colocar 2 aqui. E no momento que eu coloquei outra aqui, já fixei 2, sobra só mais uma para colocar no final. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, e isso aí é 3 fatorial, né? Eu estou permutando essas 3 letras, é uma permutação das 3 letras, e permutação de 3 é 3 fatorial, e isso vai dar 6. Então a gente resolveu a segunda parte. Mas aí, né, lembrando, para cada uma dessas 6 aqui, eu tenho essa quantidade de possibilidades aqui. Tá? Então, se eu usar CRA, eu tenho 40.320 possibilidades. Se eu usar RAC, eu tenho mais 40.320. Então, para cada permutação que eu faço aqui, eu tenho essa quantidade de permutação. E como o princípio, como a gente sabe, é sempre multiplicativo, né? Então, a gente vai ter, na verdade, uma permutação de 3, que é essa permutação aqui, vezes uma permutação de 8, que é essa permutação de cima. E aí, como o princípio é multiplicativo, então 3 fatorial vezes 8 fatorial, a gente já tem os valores ali. Então, isso vai ser 6 vezes 40.320. E o resultado final, então, 241.920 possibilidades diferentes, né, anagramas diferentes dessa palavra democracia, em que CRA vão ter que estar juntas, mas em qualquer ordem, tá bem? Bom, gente, então para esse exercício era isso. Até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau.